Olá, bem-vindo ao programa Entrevista, nessa série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje vamos falar da Meta 2, que trata da universalização do ensino fundamental. Nossa entrevistada é a Alejandra Velasco, coordenadora-geral do movimento Todos pela Educação. Vamos ouvir a meta. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam esta etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste Plano Nacional de Educação. Alejandra, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada pelo convite. Alejandra, olhando ali para os dados, olhando para o observatório do PNE, que vocês do Todos pela Educação disponibilizaram no site, a gente percebe que o desafio, como vocês mesmos colocam lá, no caso desses 5, 6% de crianças fora da escola, nessa faixa etária de 6 a 14, o desafio é criar políticas específicas, né? Um público muito específico, população com deficiência, os mais pobres, indígenas, quilombolas, enfim, um público muito específico. Que estratégia a gente tem que ter para conseguir chegar a esse 100%, pensando nesse público diferenciado? Exatamente o que é importante que traz essa meta é esse reconhecimento de que ainda não foi universalizada o ensino fundamental, né? A gente nos debates públicos acaba festejando que o ensino fundamental de 9 anos foi universalizado, a realidade não é essa. E com o tamanho do Brasil, o desafio em termos absolutos é muito grande. São muitas crianças que ainda estão fora da escola e são crianças para as quais se precisam de políticas específicas para trazer elas para a escola, né? São crianças em situação de vulnerabilidade, crianças em locais longe, onde é difícil encontrar a equação para dar um atendimento de qualidade, perto de casa, com profissionais da educação. É preciso articular as diferentes pastas, né? Aí é uma questão que não se resolve apenas na educação. A assistência social tem um papel muito importante na identificação dessas crianças. Muitas vezes são crianças que não têm uma família estruturada e, enfim, tem que se encontrar estratégias para dar um atendimento continuado a essas crianças. No caso de crianças indígenas e quilombolas, tem que encontrar também o atendimento que atenda às necessidades culturais dessas crianças, né? Muitas vezes a saúde deve ser envolvida por conta da acessibilidade, né? São crianças com alguma deficiência que, por uma questão cultural e às vezes por questões também de saúde, questões práticas, elas não frequentam a escola, exige um esforço enorme das mães e as redes de educação têm que se articular com a saúde para que o atendimento aconteça de forma satisfatória. Ou seja, parece que nesse caso o desafio não é criar vagas, né? Não estamos falando do principal desafio da necessidade de criar mais vagas, mas sim de políticas específicas para grupos específicos. Exatamente. Na área rural, a gente pode pensar também na criação de vagas, né? Encontrar esse equilíbrio entre deslocar para muito longe uma criança, porque acaba inviabilizando a frequência dela, e a criação de escolas muito pequenas, que também limitam muito a aprendizagem. Então, tem que ser analisado caso a caso, no caso do atendimento rural, que seria o único caso onde há um problema de acesso, né, de vagas. Vamos aprofundar um pouco mais essa questão das políticas específicas para grupos específicos, ouvindo a pergunta de um professor. Quando é abordada essa universalização do ensino fundamental, eu gostaria de saber se há algum tipo de mecanismo para incluir as comunidades quilombolas, os indígenas e as populações rurais. No caso desses grupos específicos, tem que se pensar particularmente o currículo, né? É uma questão que tem que se pensar em todos os casos, né? Independentemente de pertencer a alguma dessas minorias, que o ensino tem que ter um significado para essa criança, né? Ele tem que ter uma relação com
o cotidiano dessa criança. Hoje se discute muito como que tem que entrar a diversidade dentro do currículo do ensino fundamental, se a gente pensar num currículo único, uma base nacional comum. Essa diversidade ela tem que entrar para todos. Todos temos que entender sobre diversidade, sobre as particularidades desses grupos, mas também o ensino ele tem que refletir as necessidades e a cultura desses grupos. Alejandra, olhando, esmiuçando melhor os dados ali do IBGE, a gente percebe que nesse grupo de 6 a 14 anos, tem uma faixa etária ali, quando o aluno chega aos 13, aos 14 anos, essa taxa é maior, ou seja, aumenta e provavelmente aí, aliás, certamente aí, são crianças que tiveram experiência escolar. Elas entraram na escola, mas saíram. E elas entram na conta aí de que não basta ter colocado essa criança, a meta também fala de garantir que essas crianças completem o ensino fundamental. A gente tem que chegar a 95% até 2024. Então, com que políticas, como fazer para que esse aluno, que uma vez entrando na escola, ele permaneça? O que os indicadores mostram é a dificuldade que o Brasil ainda tem para tratar dos anos finais do ensino fundamental. Os anos iniciais têm uma estrutura com um professor polivalente, esse aluno tem uma relação com um professor na sala de aula, ele se pertence mais à escola. Nos anos finais do ensino fundamental, ele deixa de ter essa relação mais pessoal com o professor, porque ele passa por uma estrutura que já é muito parecida à do ensino médio. São vários professores especialistas, isso requer uma maior autonomia do aluno. Isso no momento em que esse aluno está deixando a infância, está entrando na pré-adolescência, adolescência, que é um momento de vida também difícil, né? E ele perde essa referência dentro da escola. As escolas também, todos os problemas que a gente vê no ensino médio, de poucos equipamentos, né, como laboratório de ciências, biblioteca, questões que já são muito necessárias no ensino médio, formação específica dos professores na disciplina que eles lecionam, todos esses problemas do ensino médio, eles estão nos anos finais do ensino fundamental de uma forma muito mais aguda, porque uma carreira no ensino médio, ela é mais atraente para o professor especialista. Então, a gente tem uma formação adequada, um percentual de professores com formação adequada ainda menor nos anos finais do ensino fundamental. Essa é uma etapa para a qual a gente não tem mobilizações nacionais, a gente não tem políticas públicas de vulto que nos permitam entender que a trajetória vai mudar. É uma etapa esquecida, né? Ela, para efeitos práticos, é totalmente diferente ao ensino fundamental nos anos iniciais. Alejandra, como é que você vê essa tentativa de algumas redes, talvez a maior delas, a Rede Municipal do Rio, de esticar um pouco essa estrutura dos primeiros anos do ensino fundamental para o segundo ciclo do ensino fundamental? Ou seja, pelo menos por mais um ano, fazer com que a estrutura seja a mesma. Um professor lecionando em várias disciplinas. Há um limite? Vocês veem com bons olhos isso? Essa estrutura dos anos iniciais do ensino fundamental ser de 6 anos, ela existe em outros países, ela é dessa forma em outros países. A gente estaria atrasando um pouco, de fato, o problema dos 4 últimos anos continuaria sendo, ou dos 3 nesse caso, continuaria sendo o mesmo, mas a gente teria os recursos de professores especialistas que hoje temos, concentrados para esses 3 anos. Então, de alguma forma, a gente acredita que pode funcionar. É preciso avaliar e observar o que o Rio corajosamente empreendeu, né? Alejandra, falando um pouco das estratégias que constam dessa meta, uma delas fala de direito de aprendizagem. A gente está acostumado a falar de direito de matrícula, obrigatoriedade de matrícula, mas agora estamos começando a avançar em falar de direito de aprendizagem. O que está por trás dessa estratégia? Qual é a lógica por trás dela? O Plano Nacional de Educação, ele coloca basicamente
metas de acesso, né? A gente ainda tem um problema de acesso desde a educação infantil, né, que precisa ser trabalhado, mas essa é uma agenda que já foi cumprida por muitos países no século passado, né? Uma agenda que, de alguma forma, é muito desafiadora no Brasil, mas que precisa ser cumprida logo. Timidamente, o plano coloca algumas metas de qualidade. E nas estratégias entram também essas pinceladas de qualidade, que seria o caso dos direitos de aprendizagem, que eles são batizados de diferentes formas em diferentes momentos do debate. Hoje está se falando na Base Nacional Comum, né, que seria uma forma de reduzir a desigualdade, né? O país todo teria a mesma referência do que as crianças têm que aprender ano a ano. A gente tem a declaração da presidente Dilma, no ano passado, na Conferência Nacional de Educação, apoiando essa necessidade, apoiando a ideia de se ter clareza de o que as crianças têm que saber ano a ano. No final de cada ano, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação básica como um todo, o que se espera que todas as crianças brasileiras saibam, o que vai orientar também depois uma eventual mudança que também é necessária na formação dos professores, no currículo de formação de professores. Ok, Alejandra. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você que nos assistiu e voltamos com mais um programa dessa série, em que estamos debatendo os desafios do Plano Nacional de Educação. A gente se vê.